abertura dos selos. Já falamos dos 4 primeiros selos, foi a manifestação dos primeiros 4 cavaleiros. Agora falamos do 5º selo. Assim que o Senhor Jesus abre o 5º selo, João vê. O que João vê? Quando ele abriu o 5º selo, vi, disse João, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentam. Quer dizer, quando o Senhor Jesus abre o 5º selo, João vê a alma daqueles que foram mortos. Mortos por quem? Pelo anticristo. Quando o anticristo, que é o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, se manifesta, nos primeiros 3 anos e meio é uma paz. Por quê? Porque ele quer conquistar o mundo. Não é? Porque ele saiu para vencer. Então, ele vai conquistar o mundo. E muitos vão se deixar enganar por ele. Mas depois que muita gente não aceitar a imposição do anticristo, então vai começar o quê? A grande tribulação. Depois dos 3 anos e meio. Porque ele vai impor as suas leis, a obrigação do selo, digamos, da marca da besta, que na verdade é um selo que será por causa da tecnologia. Não um microchip, mas sim um selo. Mais para a frente nós falaremos sobre isso. Então, o que acontece? Virá a grande tribulação. Por isso é que ele vai eleger um comandante de guerra para perseguir a igreja do Senhor Jesus, daqueles que creem, dos que ficaram. Aqui, quando ele fala debaixo do altar, o altar de Deus é um grande altar, é como se fosse uma grande cidade suspensa que está diante do trono de Deus, que é um altar enorme, aonde estão os anjos lá em cima, também tem lá um incensário enorme sobre o altar. Mas é um altar suspenso, porque as almas estão, se o altar está aqui, as almas estão debaixo do altar e o trono do Altíssimo está aqui, à frente das almas. Mas são milhões, ou talvez bilhões de almas. Porque é na grande tribulação que o Senhor Jesus vai ganhar a maioria de todas as almas que ele não ganhou, digamos, em 100 anos aqui na Terra. Porque essas pessoas estão aqui que sustentam o testemunho do Senhor Jesus, foram aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que conheceram, mas quando veio o arrebatamento ficaram. Por isso que ele está a falar aqui, que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Porque eles começaram a falar do Senhor Jesus porque têm conhecimento dessa palavra. E são essas pessoas que vão morrer. Não é? Vão ser mortas por causa do Senhor Jesus. Não vão renunciar. Então vão ser mortas pelo anticristo. Então continua a dizer assim. Essas almas que estão debaixo do altar são essas pessoas que hoje, que nós estamos aqui, e não aceitam o Evangelho, mas conhecem a palavra de Deus, e outras que estão dentro das igrejas, mas brincam com a palavra de Deus, vivendo no pecado, no erro e na iniquidade, é isso que vai acontecer. Vão ser mortos na grande tribulação, porque essas pessoas é que vão pregar o Evangelho quando a igreja do Senhor Jesus for levada pelo Senhor Jesus. Então, essas almas estarão debaixo do altar, clamando em grande voz, como diz aqui. Até quando, ó soberano Senhor? É falar com o Senhor Jesus. Santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, eles estão a pedir o quê? Vingança. Eles estão a pedir justiça. Pelo que o anticristo, a perseguição que fizeram contra ele, a morte
que causaram toda essa mortandade no meio cristão. Quer dizer, então eles chegaram lá no céu porque venceram. Então eles vão receber o quê? O primeiro galardão, que são as vestiduras brancas. Por isso que aqui diz que receberam, não é? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhes disseram, quer dizer, com certeza foram os anjos, que esperassem por mais um pouco para que se completassem o número dos seus irmãos, daqueles que contêm a mesma fé, também que iriam ser mortos, porque eles estavam ali reclamando diante do altar do Senhor Jesus. Então, quando vestiram aquelas vestiduras brancas, acalmaram e esperaram o tempo, quer dizer, deve ter levado mais anos para se completarem o número de todas aquelas almas que iriam ser salvas, mesmo depois da tribulação. Então, todas essas almas que estavam debaixo do altar, ou que estarão, que nós estamos a falar no futuro, de uma visão que João teve, são as almas aqui neste quinto selo, são de todas as pessoas que frequentam a igreja, conhecem a palavra de Deus, ou aquelas que abandonaram a igreja ou o evangelho. Mas ao se dar o arrebatamento, logo reconhece que o Senhor Jesus veio e já foi e eles ficaram. É como se fossem aquelas 5 virgens nécias que vieram bater a porta, mas a porta se fechou. Então a única chance, eles por conhecerem a palavra de Deus, eles já sabem que para serem salvos têm que morrer por causa do Senhor Jesus. Então a fé vai reaviver neles, dentro deles, e vão pregar o evangelho. E assim vão ganhar milhares e milhares de almas. Mas todos eles vão ser mortos pelo anticristo. Isso é o que fala aqui neste quinto selo das almas debaixo do altar, que serão a alma de todas aquelas pessoas que hoje brincam com o evangelho, brincam com a palavra de Deus e não levam a sério. Mas em questão dessas vestiduras brancas, não podemos esquecer, essas vestiduras brancas, além de ser um galardão, existem outras vestiduras brancas de linho finíssimo, que também os anjos que servem a Deus no tabernáculo de Deus lá no céu, que estão dentro do santuário do tabernáculo, também vestem, usam essas vestiduras brancas de linho puríssimo. Quer dizer, há uma diferença entre essas duas vestes. Essas pessoas que morreram, não é, durante a tribulação, que foram dignas, receberão esse galardão. E outros que todos receberão, não é? Então, mas essas vestiduras de linho finíssimo, puro e resplandecente, é só para aqueles que irão servir a Deus no céu. São 2 tipos de vestiduras que existem no céu, vestiduras brancas. Então, por aí podemos entender e poder lhe explicar. Quando ler mais para frente, vai encontrar outras vestiduras brancas. Mas estas são simples vestiduras brancas para aqueles que foram dignos, que morreram, que se entregaram e não negaram a fé durante a grande tribulação. Amém. E graças a Deus.